Senhor nosso Deus, nós estamos aqui em pé, dizendo a Ti que estamos aqui te esperando, Senhor. Estamos te esperando para acabar a fome nesse planeta, para acabar o pecado, a dor, a morte, a tristeza. Estamos te esperando, Senhor, para morar contigo no céu. Estamos esperando por Ti, meu Deus, porque nós estamos cansados de tantas notícias ruins, de tantas coisas ruins. Nós esperamos por Ti, Senhor. Nós esperamos por Ti porque almejamos dias melhores. Enquanto o Senhor não vem, aquieta as nossas mentes, acalma os nossos corações e nos concede a Tua paz. Assim rogamos no nome de Jesus. Amém. Filhos de Deus, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja na mente, no coração de cada adorador aqui nessa manhã. Olha, eu me sinto feliz quando eu estou aqui, feliz demais. É bom a gente estar num lugar que você se sinta em casa, né? E olhando para os irmãos, olhando para o irmão Alzier, para a irmã Nete, eu me sinto em casa. Porque quando eu cheguei em 2016, 2017, aqui na Cidade Nova 5, foram eles que me ampararam, foi o irmão Alzier que me deu a oportunidade para pregar ali nos domingos, que acontecia ali das profecias, né? Ele me incumbiu a mim, o irmão Wagner Guimarães, para fazermos aqueles estudos, e eu sou muito grato, irmão Alzier, nunca esqueci da sua gentileza e nunca vou esquecer, para a honra e glória de Deus. Meus amados irmãos, filhos de Deus, quem está feliz, levante sua mão e diga amém, graças a Deus. Que bom, você está bem. Deixa eu falar um detalhe aqui para vocês. Hoje, dia 25 de julho, vocês não sabem o que é comemorado dia 25 de julho. Vou falar para vocês, tá? Hoje, dia 25 de julho, é dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. Vocês não sabiam disso? Nem tampouco eu, né? Hoje também é o Dia Nacional de Teresa Benguela e da Mulher Negra, homenagem à líder quilombola brasileira. Hoje também é dia do motorista e do taxista, né? Hoje também é dia do colono e Dia Internacional da Agricultura Familiar. Nossa, que tantas comemorações nesse dia. Mas por que é que nós estamos aqui hoje? Porque hoje é o dia do Senhor, né? Hoje é o dia do Senhor. Meus amados irmãos, a gente começa o ano naquele frenesi do ano novo, virada de ano, fogos de artifícios, comemorações, comidas à meia-noite, festejos. E aí, no início do ano, nós vivemos a expectativa do carnaval, porque querendo ou não, crente ou não, vivemos essa expectativa do carnaval. Sai do carnaval, vem o mês das mães, das noivas, que é o mês de maio, aí depois nós chegamos às festas juninas, né? Festas juninas onde o Nordeste e parte do Norte comemora. E aí nós tivemos esse ano um mês de junho diferenciado, que foi um ano de Copa do Mundo, onde todas as nações se envolvem e sem querer a gente vai junto, porque a gente escuta, a gente vive essa atmosfera. E nesse ano nós temos aí mais um ano político, eleições, pessoas se dividem com tantas atrocidades. Nos meios de comunicações a gente escuta falar de guerras econômicas que vivemos hoje. Dentro das igrejas as pessoas se dividem entre partidos. A gente vê nos ringues dos podcasts brasileiros, líderes religiosos medindo força, qual é a sua religião mais certa, qual é o Deus mais poderoso, qual é a sua teoria, a sua teologia, e nós estamos no meio disso tudo, né? Então temos aqui um ano político, termina-se as eleições e a gente se prepara novamente para os fogos, para os festejos do Natal, e assim vai ano e entra ano, e a gente vive essa rotatividade da sociedade em que somos
obrigado a degustar, a viver, a comemorar e até mesmo chorar em alguns casos, né? Dentro da Igreja Adventista, nós também vivemos um frenesi. Logo no início do ano, nós temos aí as primícias para fazer, depois reunião de ancianato, reunião do Departamento da Mulher, reunião do Departamento Jovens, Comunicação, e são 28 departamentos. Depois nós temos a Semana do Calvário, depois da Semana do Calvário termina-se o evangelismo, nós temos mais reuniões, chegamos no mês de fazer o Caleb, daqui a pouco nós temos mais um evangelismo no mês de outubro, que é o evangelismo pastoral, e a gente continua se preparando para organizar uma igreja, e a gente como liderança vive também uma roda, um frenesi, que trabalhamos muito para Deus e temos dificuldade em buscar uma santificação. Quero pedir a vocês que aqueles que não têm cargo de liderança, ajudem os seus líderes, porque a liderança vive cansada com tanta programação, com tantos eventos, nós não assimilamos nenhum direito, já vem outro, precisamos estar conectados com tudo isso para termos paz. Eu acredito que só nesse curto espaço de tempo que eu falei, você desenhou na sua mente aí muitas coisas, né, irmãos? Porque nós vivemos num mundo onde tudo acontece rápido, vivemos num mundo onde tudo é feito de forma super rápido, e a gente quer estar no meio disso tudo. E no meio disso tudo, você tem a tecnologia na palma da mão, e eu vim com vocês hoje falar sobre IA. Nossa, José Rodrigues veio falar sobre o IA. O que é IA? Inteligência artificial. Eu vim falar sobre inteligência adventista, ok? É essa IA que eu quero falar para vocês hoje, e quero falar de antemão que vocês que aqui estão presentes são pessoas inteligentíssimas. Enquanto o mundo está correndo aí atrás de dinheiro, de encher a mochila, né, irmã Nete? E quanto o ser humano aí está correndo atrás de riqueza, de prazeres da vida, né, irmão Cláudio? O irmão Cláudio nos ensinou na escola sabatina hoje que a igreja de Coríntios vivia o que nós vivemos hoje, que infelizmente vivemos hoje na sociedade. Muita comida, muito sexo, muita idolatria e pouca santificação. Meus amados irmãos, a inteligência adventista, ela busca na sua mente uma forma de termos paz. Eu queria trazer nessa manhã aqui 5 passos para vivermos essa inteligência. E eu encontrei aqui no livro de Jó, gostaria que você abrisse o livro de Jó, capítulo 28. Jó 28 faz parte do tema do capítulo bíblico do ano, né? Reavivados por sua palavra, e eu gostaria de ver com vocês qual é essa IA que nós vivemos. Meus amados irmãos, há muitos comerciantes aqui em Belém e Ananindeua que estão fechando seus comércios. Crise financeira? Sim, principalmente. Mas eles estão assustados com as ameaças das facções, Comando Vermelho, PCC, e agora, se vocês não sabem, nós temos aí o TCP, Terceiro Comando Puro. Terceiro Comando Puro, vocês não sabem de onde saíram. Saíram das igrejas evangélicas do Rio de Janeiro. Terceiro Comando Puro tem sido o terror hoje de Fortaleza, do Rio de Janeiro e de parte de São Paulo. Pessoas que foram recrutadas por pastores dentro das igrejas, dentro dos presídios, se tornaram cristãos, se converteram e estão agora, em nome de uma fé, em nome de uma organização, tocando terror nas comunidades, e já não é mais PCC e de Comando Vermelho. Nós temos agora esse Terceiro Comando Puro. E no meio disso tudo, a gente busca se encontrar, que parece que você está perdido, e a gente quer se encontrar
Qual é a nossa identidade adventista? Qual é a nossa identidade de adorador no meio de tudo isso? O que fazermos para encontrarmos paz em meio a tanto frenesi, a tanta confusão, a tantas informações falsas, a muitas mentiras? Como a gente tem paz no meio de tudo isso? A inteligência adventista, ela começa falando aqui sobre o que Deus tem separado para cada um de nós. Eu quero apresentar para vocês Jó capítulo 28, e o verso do 12 até o 28, mas nós vamos ler intercalados alguns deles. O título dessa passagem aqui de Jó diz: a verdadeira sabedoria é dom de Deus. A verdadeira sabedoria é dom de Deus. O verso começa dizendo o seguinte: mas aonde se achará a sabedoria? É uma pergunta. E onde está o lugar do entendimento? Meus amados irmãos, nós abrimos essa mensagem nessa manhã para falar sobre sabedoria. E eu olho para uma comunidade que eu quero identificar como pessoas sábias. As pessoas que buscam os caminhos de Deus são pessoas sábias. Mas o autor aqui do livro de Jó, falando sobre sabedoria, ele diz que a sabedoria, o ouro de Ofir não pode comprar. As pedras de diamante mais raras que existem no universo não pode comprar. Você não pode chegar na farmácia e dizer: olha, o doutor aqui prescreveu 5 injeções de sabedoria. Você não encontra no supermercado, nas prateleiras do supermercado, você não encontra pacotes ou quilos de sabedoria. A palavra de Deus diz que a sabedoria é algo raro. No verso 16 diz o seguinte: o seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Verso 20: de onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? Deus, verso 23, Deus lhe entende o caminho, e é Ele quem sabe o seu lugar. E o verso termina no verso 28, no capítulo 28, verso 28, dizendo o seguinte: e Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, o entendimento. Nós estamos nessa manhã aqui buscando exercer a sabedoria. Você é uma pessoa sábia, amém? Amém. Nós somos pessoas sábias, e no meio dessa sabedoria, a gente se perde às vezes. Porque, olha, no meio de tudo isso, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, mas enquanto crente, enquanto ouvidor da palavra de Deus, a gente tem algumas informações que Deus deseja nos passar nessa manhã. É o que eu chamo de você enriquecer a sua sabedoria. É quando você escuta a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, verso 19. Quem me ajuda? Preciso de alguém se levantar e leia em voz alta para mim, por favor. Tiago capítulo 1, verso 19. Tiago capítulo 1, verso 19. Quem vai ler para nós? Olha. Muitíssimo obrigado, amado irmão. Primeira informação que a Bíblia nos passa nessa manhã para aprimorar nossa sabedoria é ouvir. José Rodrigues, seja pronto para ouvir. Meus amados irmãos, nós vivemos numa comunidade que o ser humano tem uma dificuldade tremenda para ouvir. Eu fico triste que às vezes eu conversar com pessoas na comunidade que a gente conversa, até mesmo em casa eu encontro essas barreiras. Eu começo a conversar,
e antes de terminar minha frase, a pessoa me corta. Ela já tem algo mais interessante do que aquilo, do que eu tenho para falar. Ela já tem algo mais importante, ela já tem todo o conceito formado na mente dela, e ela toma a minha palavra e fala, ela não tem paciência para ouvir. Você já viveu isso na sua vida? A gente vive isso constantemente. Agora, em contrapartida, quantas vezes você não corta as palavras das pessoas que estão falando? Quantas vezes você não para de ouvir porque você acha mais importante falar? E a palavra de Deus nessa manhã, Paulo dizendo o seguinte, filhos, Tiago falando, filhos, vocês precisam estar prontos para ouvir. Meus amados irmãos, Deus fez para nós 2 ouvidos, uma língua, e a língua trabalha mais do que 20 ouvidos. Nós temos dificuldade de se comunicar entre família, entre irmãos. Nós estamos prontos para falar todas as nossas teorias, mas nós temos dificuldade de ouvir. Quer dar castigo a uma pessoa, senta ela num canto e fala com ela 5 minutos. Nossa, como é difícil, irmã Liduína, ouvir uma pessoa 5 minutos, 10 minutos. Eu certa vez cheguei na casa de um amigo e eu cheguei com ele queixoso. Eu disse, moço, você não acredita, isso já tem uns 200 anos isso, que eu era criança. E eu disse, você acredita que eu estava conversando na casa de fulano agora e ela me alugou 40 minutos, falou aos meus ouvidos e eu não falei nada e eu estava irritado, irmão Cláudio, porque eu só ouvi, eu queria falar alguma coisa. 40 minutos. Eu falei para o meu amigo João Prata. Aí João Prata disse, eu vou te contar uma história. Passou mais 40 minutos falando. E eu fui para casa muito chateado com isso. E hoje eu tenho dificuldade nas reuniões que nós fazemos, corporativa, de negócio e também na igreja. As pessoas se levantam e falam e cortam o que é a sua ideia e você fica meio que perplexo. No meio de tudo isso, você cala. Não vai disputar palavras, ideias. Se a pessoa te corta e quer falar, aí é a tua vez de ouvir. Mas saiba de uma coisa, é raridade hoje as pessoas que têm o dom de ouvir. Não é o dom de escutar, porque escutar nós escutamos forrós, música de todo lado. Eu falo é o de ouvir, é você ouvir e assimilar ao que outro está falando. Agora, meus amados irmãos, quando for falar com alguém, fale com clareza e dê aquela dinâmica exigida, né? Olha, nós temos uns amigos que ele vai passar um recado para você e ele fala uma palavra agora e 2 minutos depois ele vai falar outra. É muita paciência, né? É muita paciência. Nós temos uma irmã que ela manda áudio para minha esposa e eu falo que a minha esposa vai para o céu, Aparecida. Ela não está aqui hoje porque nós temos Santa Ceia lá no 5 hoje, como diaconisa, ela foi escalada para trabalhar. Ela e o Davi Manuel. E eu digo, a minha esposa vai para o céu, vai para o céu. E ela disse, por quê? Eu vou por causa de Jesus. Eu disse, não, é porque tu escuta 28 minutos de áudio da nossa irmã. A irmãzinha já de idade, aí manda áudio para ela, 28 minutos ela escuta, não coloca no e-mail nem no 2, tu vai para o céu. Eu não tenho essa paciência. Mas Deus disse para mim, José Rodrigues, aprende a ouvir, porque quando você ouve, você adquire conhecimento. As pessoas que ouvem, o benefício de ouvir, evita erros, evita conflitos, produz aprendizado, desenvolve humildade e aproxima-nos de Deus. Quem não ouve, perde oportunidade, destrói relacionamento e toma decisões precipitadas. Segundo a orientação de Deus para aprimorar a nossa sabedoria. Uau, tem a ver com ouvir. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Eu vou ler aqui para vocês, Lucas 14, 28, que diz: Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar,
todos os que a virem zombem dele. Meus amados irmãos, segunda orientação para nós nessa manhã é pensar. Quem gosta de pensar? Olha que bom. O pensar aqui está falando você pensar, calcular, ver tudo direitinho antes de agir. Já deu uma resposta aqui sim, uma pessoa, e depois você se arrependeu? Vamos fazer isso, aí você se empolga, vamos! Aí depois, meu Deus, para que foi que eu fui falar isso? Para que foi que eu fui falar isso? Mas, meus amados irmãos, nós precisamos pensar, depois que ouvir, se você estiver numa negociação, se estiver numa reunião, se você estiver numa conversa, num namoro, escuta a pessoa e antes de dar a resposta, pensa direitinho. Não é passar a vida inteira pensando, mas você precisa mensurar. Se precisar de conselhos, você busca uma pessoa experiente e busca conselhos. Busca o conselho de Deus que Ele te dá através da natureza. Eu estava na escola em Altamira e a diretora de lá disse: irmão José Rodrigues, tem um cidadão naquela sala que eu queria que você fosse conversar com ele, porque eu queria casar com aquele homem. E ninguém nunca tinha me dado uma tarefa dessa, né? De avaliar uma pessoa se estava apta para o casamento. E eu conversei com aquele cidadão um curto espaço de tempo, e depois ela me encontrou na saída e disse: e aí, o que foi que você achou da bênção? Eu brinquei, né, como de costume. Eu disse: minha filha, se aquilo foi uma bênção, ou bênção feia aquela, viu? Ela ouviu, o filho dela aconselhou, porque ela já era casada, ela tinha um filho já rapaz, o filho dela aconselhou que não casasse, ela casou e não deu certo. Depois acabou separando, porque ela não quis ouvir, ou talvez não calculou bem a vida daquele cidadão, que já tinha uma vida pervertida aí de outros carnavais, como se fala, né? Mas a gente precisa pensar. E o cuidado do pensamento é o seguinte: eu estou com um pensamento aqui num determinado ponto, num determinado assunto, aí de repente vem outro pensamento, vem outro. A minha mente e a sua mente é bombardeadas de pensamentos. A nossa mente é que nem macaco que pula de galho em galho buscando um tronco certo, e a gente passa essa dificuldade, nós temos essa dificuldade, e a gente tem que ir sabendo calcular. Eu admiro as pessoas sensatas, que elas sabem, dentro da razão, buscar uma lógica que eu não consigo ver. Por uma pessoa que age pela emoção, eu tenho dificuldade de ver uma pessoa um juiz, que ele olha a lei, ele olha o caminho certo e ele tem discernimento, porque ele para pensar antes de dar o veredicto. Terceira dica que Deus nos passa hoje está no livro de Provérbios, capítulo 18, capítulo 18. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Falar. Temos dificuldades em organizar as nossas palavras. Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nossa, quantas palavras durante o dia a gente lança de forma insensatas. É por isso que diz que as pessoas que falam pouco, elas pecam menos. Meu Jesus amado, se Deus não tivesse perdoado as minhas palavras nécias, dava para encher umas 500 carretas daquelas compridas de peso de pecado, irmã Liduína. As palavras ditas fora de tempo, de todas as formas. Então nós precisamos ouvir, nós precisamos pensar antes de falar. Um engenheiro uma vez, ensinando lá para os funcionários deles, ele disse o seguinte: não prometa nada que você não possa cumprir.
É melhor você, e Deus também dá essa ênfase. Porque quando a palavra está na sua boca, está dentro de você, ela é sua prisioneira. Mas quando você fala, você passa a ser prisioneiro dela. Entendeu? Veja bem, o irmão Alzier me chama para pregar aqui no dia. Se eu falar para ele, irmão Alzier, eu vou pensar para te dar uma resposta. Eu estou dono da situação. Mas eu falo de bate-pronto, irmão Alzier, pode contar que eu estarei lá. Eu sou escravo da palavra que dei. E é assim nos negócios que nós fazemos no dia a dia. Nós somos escravo da palavra que nós falamos no noivado, no casamento, nos negócios e principalmente para com Deus, amados irmãos. Quando nós nos batizamos, a gente faz aqui um voto batismal, algo bonito, né? O meu voto, sim, eu vou fazer isso, sim, é tudo mil maravilha, mas nós temos dificuldade. Cuidado com o que você fala e cuidado com o que você promete até para com Deus, porque a palavra de Deus diz que certamente Ele vai cobrar a situação de cada um de nós. Benefícios de falar com sabedoria. Constrói relacionamentos, traz paz, gera confiança, abre portas e reflete a Cristo. Já conversou com a irmã Raimunda? A Raimunda é uma mulher de palavras suaves, palavras doces, palavras amenas. E eu já vi ela preocupada com família, com igreja, com a vida dela, e o tom dela é sempre o mesmo. Então, conversar com a irmã Raimunda traz paz, porque as suas palavras são palavras de paz. A pessoa sábia evita fofoca, evita gritos, evita mentiras e evita palavras ofensivas. Ok? Quarto passo, olhe, vocês vão sair daqui nessa manhã, doutores em sabedoria, doutores em IA, inteligência adventista. Quarto passo, Tiago capítulo 2, verso 26. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então você aprende a ouvir, você aprende a pensar, você aprende a falar e agora você vai aprender a agir. Meus amados irmãos, é incoerente a nossa profissão de fé dizer que amamos ao Senhor Jesus Cristo, prometemos a Ele pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povos, e quando saímos da igreja, nós não obedecemos a Deus. Temos dificuldades em obedecer, falar do amor de Deus para as pessoas. Não precisa você pegar um microfone e gritar em praça pública. Não precisa você entrar no ônibus e falar no ônibus e falar aos ouvidos de todas as pessoas. Só precisa falar àquela pessoa que Deus vai dar oportunidade. Tenha certeza que Deus coloca todos os dias ao teu lado alguém para você falar dos projetos celestiais e nós negligenciamos. Eu vou deixar para falar na igreja quando estiver no evangelismo, que eu vou fazer uma sopa bem bonita, eu vou levar presentes, eu vou levar brindes, eu vou cantar. Meus amados irmãos, precisamos viver a obra, o agir na pregação do evangelho, o benefício de agir. É fazer alguma coisa, é esperar que algo seja feito. Cada um de vocês foram chamados aqui para essa igreja, porque algo aqui precisa ser feito, e graças a Deus, aos que foram chegando, foram ajudando aqui quem já estava. Quem estava aqui estava com uma carga pesada, e vocês foram chegando e aliviando. Hoje nós já temos aqui o irmão Cláudio, que eu, graças a Deus, eu digo que é o melhor, falava isso em 2018, melhor professor da escola sabatina que eu conheci, que eu convivi, pela ética e pela conduta que tem com a palavra de Deus,
Que Deus continue abençoando você e sua família, meu amado irmão. Então, meus amados irmãos, nós precisamos agir. O que é que nós vamos fazer hoje à tarde? Oh, como é bom dormir. Eu não consigo dormir durante o dia. Não sei, eu queria. Eu só não faço tomar remédio para dormir, mas eu queria dormir tanto dia, porque uma época eu já fui vagabundo, eu dormia durante o dia, e eu achava bom, e hoje eu não consigo, mas hoje, graças a Deus, eu estou dando estudo bíblico para uma meninazinha, adolescente de 90 anos. Uma bênção, uma mente brilhante, extraordinária. Amados irmãos, agir. Olhe, a gente precisa ouvir, pensar, falar e agir. A fé, ela não resume apenas em vir para a igreja. A fé, ela não se resume em apenas se ajoelhar. Você precisa se levantar da oração e agir, fazer alguma coisa para esse mundo escuro se tornar mais claro no poder de Deus. Há benefícios para as pessoas que agem, ajuda quem sofre, visita quem precisa, trabalha honestamente e cuida da saúde, vive os princípios de Deus. Meus amados irmãos, quinto e último, Isaías 1:19. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós somos convidados nessa manhã para coroar a nossa sabedoria adventista, a nossa inteligência adventista. Nós somos convidados a obedecer. Se você fala bem, pensa bem, se expressa bem, mas se você não obedecer a Deus, é vã a vossa fé. A palavra de Deus nos convida a obedecer a Deus, porque Ele é o maior sinal de sabedoria. O temor do Senhor é a sabedoria. A sabedoria é o temor do Senhor. O temor não está no ter medo, o temor está no obedecer, na obediência. Benefícios da obediência: proteção espiritual, paz interior, direção divina, família fortalecida, vida mais equilibrada e a esperança da salvação eterna. Amém, amados irmãos? A obediência inclui guardar os mandamentos de Deus, ser fiel, cuidar do corpo, viver em santidade e confiar em Deus. Olha que coisas maravilhosas. A sabedoria de Deus, ela é transmitida aos seus filhos, e a gente precisa encontrar paz dentro da igreja. A gente precisa encontrar paz dentro do nosso lar. A gente precisa encontrar paz na sociedade, meus amados irmãos. A verdadeira sabedoria, ela não está nos diplomas, ela não está no dinheiro, e nem na aparência, nem nos status. A verdadeira sabedoria está em ouvir a palavra de Deus. A verdadeira sabedoria está em você pensar, ter pensamentos puros e retos. É você falar palavras de Cristo aos ouvidos das pessoas. É você agir com fé, imitando o Senhor, nosso Senhor Jesus, e você obedecer à palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, precisamos entender que aquele jovem que obedece aos pais, ele tem um lar feliz. O homem e a mulher que obedece ao casamento, ele tem um lar feliz. A comunidade de crentes que acredita em Deus, ele tem um lar feliz. A minha pergunta: você deseja nessa manhã ir para casa tendo um lar feliz, tendo a sabedoria de Deus em sua vida?
Que Deus abençoe essa congregação do Floresta Parque e que a sabedoria de Deus, que a inteligência adventista esteja implantada em nossos corações e possamos, a partir de hoje, renovar a nossa vida espiritual com Deus e sermos melhores criaturas para Deus e para o nosso próximo que nos perturba no trânsito e que muitas vezes nós também o perturbamos. Que Deus abençoe a sua vida para que faça diferença na sociedade por onde você passar, emprestando os seus ouvidos para ouvir as pessoas desesperadas, falando palavras sábias e agindo e obedecendo a Deus da forma como Ele merece. Amém. Quero convidar agora a irmã Adriana para fazer mais um louvor para nós e eu tenho certeza que ela vai pedir a vocês para ficar em pé, para cantarmos com alegria. Eu gostaria que vocês ficassem atentos à minha oração. Eu vou orar na primeira pessoa e se a oração servir para você, entrega ela na mão de Deus. Senhor Deus, eu sou José. Tenho dificuldade de ouvir, Pai. Eu tenho dificuldade de ouvir a minha esposa, o meu filho. Eu tenho dificuldade de ouvir os meus irmãos na igreja. Eu sou José, Pai. Apressado, toma atitude sem pensar. Eu sou José que muitas vezes dá murro em ponta de faca, bate com a cara no muro porque não tem os pensamentos certos. Eu venho pedir, meu Deus, que o Senhor cuide dessa área da minha vida, para que eu possa aprender a ouvir sem julgar, para que eu possa ouvir em silêncio, entendendo que o silêncio é uma das maiores lições no mundo que nós vivemos hoje. Não é deixar o ser humano sem resposta, mas falar o que for preciso. E os meus pensamentos, eu penso em tanta coisa, tanto trabalho, tanta situação, e no meio dessa turbulência de pensamento, eu acabo tomando decisões erradas. Eu também quero colocar nas tuas mãos, Pai, nessa manhã, a minha mente, o meu cérebro, para que os meus neurônios possam canalizar pensamentos e decisões de acordo com a tua vontade. E agora, Pai, na hora de falar, nossa, como eu falo, Senhor Deus. Para que falar tanto? Me ajuda, meu Deus, a falar só se minhas palavras for melhorar o silêncio. Meu Deus eterno, as minhas palavras, elas são cortantes e eu tenho dificuldade de me comunicar com o meu povo como o Senhor gostaria. Então, meu Deus, santifica a minha língua, a minha mente, mas sobretudo as minhas palavras, que não saia da minha boca palavras torpes, nem xingamentos, nem palavras nécias. Me ajuda, Deus eterno, a ter palavras certas para falar ao teu povo. E agora, Senhor Deus, na hora de agir, nossa, Senhor Deus, a preguiça toma de conta dos teus filhos, e eu tenho dificuldade em agir. Na hora de me levantar para fazer alguma coisa para salvar o mundo, eu me apego a outras coisas, julgando ter nelas a salvação, mas o Senhor me chama para o trabalho, visitar pessoas enfermas, levar um pouco do pão que tenho, a dividir com quem precisa, Senhor Deus. Me ajuda a agir. Me ajuda, Senhor, a te obedecer. Nossa, Pai Santo. A gente pensa que te obedece, mas nós vivemos oscilando, pisando fora do caminho, se desviando para a direita, para a esquerda. Mas graças a Deus que nós temos um Deus de misericórdia, nós temos um Deus de perdão que estenda a oportunidade para os teus filhos hoje. Diz, meus filhos, a sabedoria está disponível para vocês, é de graça. Embora que ela não possa ser comprada com nada, mas para os irmãos adventistas, a família adventista do Floresta Parque, ela é gratuita, Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade. Que eu saia daqui dessa igreja hoje com a sabedoria eterna para viver perto da minha família, dos meus irmãos, da minha sociedade,
de forma equilibrada. Santifica o teu povo nessa manhã, Jesus. Abençoa o nosso país, os nossos governantes e nos conceda a tua paz. É o que rogamos, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.